Muito bem, boa tarde a todos. Muito bem-vindos ao painel desta tarde, onde falaremos sobre um caso prático do setor elétrico. Meu nome é José Roberto Martins, eu sou sócio do escritório Trent, Rossi Watanabe Advogados, e hoje tenho o prazer de co-apresentar esse painel com a minha colega e a minha amiga Elisa Pascoal. A Elisa, que representa o departamento jurídico da Casa dos Ventos, e a Casa dos Ventos, que é uma das maiores geradoras de energia renovável do Brasil, certamente uma das mais inovadoras desse mercado. Elisa, boa tarde, um prazer estar com você hoje. Boa tarde, José, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Como eu disse, o nosso painel hoje traz um estudo prático, é um caso de aquisição de energia elétrica no Mercado Livre. Como estamos na Fenaló, a nossa ideia aqui foi abordar esse tema do ponto de vista jurídico, mais especificamente do ponto de vista de um advogado interno de um departamento jurídico. Como esse não é um tema que é ensinado na Faculdade de Direito, nós notamos que há uma certa dificuldade, muitas vezes, para os advogados analisarem esse tipo de operação. Mas antes de começarmos com a apresentação, eu quero lembrá-los que tem uma função aqui de chat, né, que vocês podem acessar para dúvidas, para perguntas, e havendo tempo ao final da apresentação, nós responderemos a essas perguntas, ok? Vamos lá. Nós imaginamos que a maioria das empresas hoje já está familiarizada com a contratação de energia elétrica no Mercado Livre. Já é uma tendência, muitas já optaram, pelo menos, por serem consumidoras livres, parciais ou totais nesse Mercado Livre, e de forma que essa contratação hoje já é feita, muitas vezes até diretamente pela área comercial, sem a participação do jurídico. Portanto, nesta tarde, o que nós pensamos é trazer para vocês um caso mais complexo, de um projeto, de um modelo que tem se disseminado no mercado, principalmente nos últimos 2 a 3 anos. Nós vamos falar hoje de um caso de um PPA corporativo, que, por sua vez, é baseado numa estrutura de autoprodução de energia elétrica por equiparação. O nome comprido, né? Mas, se você ainda não ouviu falar dessa operação, logo, logo vai chegar a sua vez, porque essa estrutura ela traz um benefício regulatório adicional, quando é comparado a outros modelos, e ele, aos poucos, tem se popularizado. Então, é importante que vocês conheçam, que vocês entendam a estrutura e também os principais riscos do ponto de vista jurídico. E, para isso, eu vou pedir para a Elisa, então, fazer essa apresentação. A Elisa, que já trabalhou em dezenas de projetos semelhantes. E, Elisa, a palavra é sua, por favor. Vamos lá, vamos começar com a apresentação. Obrigada, José, pela introdução. Vamos passar, então, para o primeiro slide. E eu acho que, como o José bem comentou, acho que é importante explicar um pouquinho a diferença de aquisição de energia via PPA corporativo, né? PPA é o Power Purchase Agreement, que é o contrato de compra e venda de energia, que é firmado, né, no ambiente do Mercado Livre. E a grande diferença de um PPA corporativo para, né, o consumo de energia que as indústrias, que as empresas fazem atualmente, é a forma de contratação. Então, normalmente você tem um mercado cativo, que você contrata diretamente com as distribuidoras, e aquilo que a gente faz em casa, e que as empresas podem fazer diretamente aí com a distribuidora local. Outra forma, que já começou a ser muito realizada por empresas, né, eletrointensivas, aquelas empresas, indústrias com grande consumo de energia, é você fazer um contrato diretamente com a comercializadora, comprando a energia que necessita. E aí tem as regras regulatórias de quem pode, de quem não pode, mas acho que esse detalhe a gente não precisa entrar aqui. E o PPA corporativo é aquele que você faz diretamente o consumidor, né, a indústria que vai consumir aquela energia, com a usina geradora, né? E essa é a grande diferença, e é um pouco que a gente vai falar aqui agora. E em adição à forma de você contratar diretamente,
o PPA com a usina, que tem aí vários benefícios que a gente vai discorrer aqui um pouco, é ainda a forma que você consegue, além de contratar diretamente, já tendo essa redução de custo, você fazer via autoprodução de energia. Então, é um pouco esses modelos que a gente vai tentar colocar aqui de forma bem resumida para vocês. E aí, Zé, como a gente fala muito, né, aqui, qual a grande diferença? A gente tentou fazer aqui um modelinho, um mapinha aqui para vocês conseguirem ver. É basicamente custo, né? Então, assim, o benefício de você contratar diretamente com a usina começa pelo fato dela, no momento em que você contrata com quem faz a geração, né, com quem está ali gerindo, o que ele vai te cobrar não é aquele preço de mercado, né? Não é aquele preço volátil que muda todo dia, mas sim é basicamente o custo da construção, o custo de implantação daquele projeto, que ele vai discorrer aí em vários anos. Então, geralmente os preços são bem mais competitivos. Que é essa parte aqui de baixo, né, do modelo, em branco, né, então, assim, no mercado regulado, você compra o preço definido pelo governo, né, que é o mercado regulado, você comprando diretamente na distribuidora. No mercado livre, você já consegue uma diminuição desse preço, no incentivado similar, na autoprodução também. Quando você vai para o mercado livre, você já tem algumas reduções de encargo, no incentivado, mas ainda por ser, né, você tem a redução aí de custos de transmissão e distribuição, e na autoprodução, a gente tem a isenção de vários encargos, que é o CDE, o PROINFA, SSER. Mas voltando um pouquinho aqui para essa questão, tentar ser um pouco mais diretas, aí se eu estiver me perdendo aí nas questões do custo, e não sendo muito clara, né, porque eu entendo que aqui a maioria do pessoal não é muito da área de energia, você vai me ajudando. Mas o que a gente queria deixar aqui um pouco para vocês, essa possibilidade, né, que hoje em dia, o que é que funciona para o consumidor? Né, cada vez mais a redução de custo, né? Então, a previsão orçamentária para uma indústria eletrointensiva é extremamente importante. Então, quando você contrata esse contrato diretamente com a usina, se faz PPA corporativo, você acaba conseguindo ter uma previsão de custo, de um preço mais barato, como eu tentei, né, falar aqui um pouquinho, falando das diferenças aí do mercado volátil e do custo direto com a usina. E, então, nossa, Zé, desculpa, eu sei que a gente está numa gravação aqui, mas que tá sumindo aqui a minha tela. Desculpa, eu tô... Vamos lá. Não sei se é algum problema técnico meu. Para resumir... Vocês estão conseguindo me ver bem, né? Perfeitamente, estou te vendo bem e ouvindo claramente, sem problemas. Mas deixa eu tentar, então, resumir o que você falou, traduzir aqui para o pessoal menos técnico. Você está falando, olha, se você olha aqui para os custos, você claramente vê que a autoprodução é a mais competitiva de todas, não é? Por outro lado, isso vai implicar o quê? Num contrato de longo prazo, que é esse contrato corporativo, que é diferente desses contratos de curto prazo que a gente vê no mercado livre. Então, a questão do prazo é um diferencial. Extremamente, exato. Não é? É isso aí. Exato. E por outro lado... Obrigada, acho que agora eu consegui fechar tudo aqui na tela, acho que não vou ter mais problemas, desculpa. Então lá. Segue o jogo. Tá bom, vou seguir aqui. Então, essa grande diferença, né, Zé? A questão do PPA corporativo é um contrato que ele faz sentido para empresas eletrointensivas, são contratos geralmente de longo prazo, como você falou, é de 8 a 20 anos, e feito diretamente com a usina geradora, né? Esse é o tal do PPA corporativo que a gente tanto fala. E aí, entrando aqui diretamente no tema da autoprodução, o que é que seria a autoprodução, né? Então, é basicamente o consumidor, ou seja, a sua indústria, a indústria que você trabalha, ela passa a ter uma participação acionária na empresa geradora, nessa usina geradora. E isso adiciona economia bem grande no custo da energia. Então, a autoprodução de energia, basicamente, é quando você gera a sua própria energia, você autoproduz a sua própria energia. Em 2015, mais ou menos, uma lei trouxe uma flexibilidade adicional, falando que autoprodutor não precisa ser a usina com CNPJ do consumidor.
mas o consumidor pode ser um acionista dessa usina e, com isso, ter os benefícios da autoprodução, né, ter os benefícios da isenção de determinados encargos. Esses encargos eles são extremamente relevantes, eles têm aí uma redução de 20 a 50 reais no megawatt médio, isso é bem alto. E começou a ser começou a ter uma busca muito grande, né, de indústrias eletrointensivas de conseguir ser um autoprodutor de energia para ter uma redução aí dramática do seu custo. Então, entrando um pouco mais aí na diferença, nos benefícios da autoprodução com energia renovável, né, com eólica, com solar, que é o que a gente tem visto muito, que a gente aqui na Casa dos Ventos faz, tem esse primeiro benefício grande, né, Zé, da isenção dos encargos setoriais. Os preços, como eu estava falando, por você basear o preço da energia no custo de implantação do projeto versus o custo de mercado, que é extremamente volátil, depende de questões climáticas e etc., como a gente está vendo que agora a gente passa por uma situação bem complicada por conta da crise hídrica, e os preços de energia subiram aí drasticamente. Então, a economia é muito grande quando você contrata diretamente com a própria usina. A questão da previsibilidade orçamentária, né? Então, é uma indústria, pensando nos nossos clientes, nos consumidores, que tem aí um custo de energia extremamente alto, que às vezes chega a 80% do custo de operação, né? É o maior insumo aí que tem, você ter uma previsão orçamentária, né, de 20 anos, né, um contrato de 20 anos com preço de energia fixo, de uma energia renovável, que você sabe de onde vem, né, que você faz parte ali do projeto, faz uma diferença bem grande. A gente tem também nas energias renováveis um benefício que né, vai parar de existir a partir de março de 2022, porém, os projetos que já têm outorga até lá vão conseguir manter esse benefício, que é uma redução de 50% no custo de tarifas de transmissão e distribuição, que também é um custo super relevante. E quadrado verde aqui, né, Elisa? Esse daqui... Que é o quadrado verde. O Tuesday, ele vai deixar de existir daqui a um ano para os projetos, né, que tiverem outorga a partir de 2022, mas eu diria que ainda assim, mesmo que esse Tuesday volte ao patamar, você ainda tem um benefício da autoprodução, porque, olha aí, o cinza, né, que é o dos encargos, ele vai continuar reduzido, exato, certo? Que é o maior benefício, no final das contas, né, a isenção da autoprodução é justamente a redução desses encargos em cinza mais escuro aqui, isso é exatamente isso. E acho que, assim, o mais importante que a gente tem visto dos nossos clientes também é a importância de você considerar a sua energia uma energia renovável, né? É a questão da agenda verde aí das grandes indústrias, das políticas de ESG, que tem sido tão importante aí, né? Você saber, você rastrear a sua energia, você falar, olha, para os seus clientes, para os seus off-takers, que você está sendo aí protagonista também nessa transição energética no Brasil, né? Ajudando a descarbonizar o setor. E junto do PPA renovável, PPA corporativo renovável, você recebe aqueles certificados de energia renovável. Então, não basta ser uma energia renovável, mas você também, muitas empresas, muitos nossos clientes, ultimamente, têm requerido também o certificado de energia, o I-REC, o crédito de carbono, que ajuda a rastrear, né, a dar aí o certificado de origem daquela energia que você compra, que tem sido muito importante para as políticas internas de descarbonização. Então, um pouco aqui os benefícios da autoprodução versus a energia normal, né, a energia normal, a energia convencional que tem sido, que era comumente adquirida e que agora está tão em alta aí e faz parte aí muito hoje em dia das grandes empresas, nossos grandes clientes, do dia a dia, né, do próprio jurídico. E, como você estava falando, às vezes é um mundo totalmente novo, né? E a gente vai tentar falar aqui um pouquinho, não só desse conceito que eu tentei colocar aqui de forma um pouco resumida, mas aí já passando agora, Zé, para o modelo. Eu queria falar um pouquinho aí do modelo da autoprodução e como que a gente tem feito com os nossos clientes essa transação.
Acho que está no próximo slide. Maria, se você puder para o próximo slide, o próximo agora. Esse aqui é um pouquinho, é um resumo do que eu acabei falando aqui, né, que são as vantagens do modelo da autoprodução, que é um PPA com energia renovável, né, com preços competitivos. Uma coisa muito, muito importante, assim, que a gente, que eu gosto, assim, da questão do PPA corporativo, é que você consegue customizar bem, né, o contrato. Então, não é um contrato padrão que você fecha com a comercializadora, mas é um contrato que você consegue sentar com o cliente, entender o perfil de consumo dele, né, como melhor alocar isso no contrato, a questão do preço, né, da curva de preço, como que funciona para eles, como que, né, funciona para a gente. Então, essa questão da customização também do PPA corporativo é algo bem interessante, que é importante colocar. Previsão orçamentária, previsibilidade orçamentária, que já falei bem, a questão da redução dos encargos, né, essa questão da redução de 20 a 40 reais no megawatt médio, isso é bem relevante. E os certificados, acho que aqui a gente já falou um pouquinho de tudo nesse slide, é um resumo de todas as vantagens da autoprodução. E aí, entrando no próximo slide, aqui acho que entra mais no lado jurídico, né, legal mesmo, aqui, que eu acho que é de mais interessante para todo mundo, que é como essas transações são realizadas, né, como que um cliente consumidor eletrointensivo consegue ser um autoprodutor por equiparação num projeto de energia renovável. E o que geralmente a gente trabalha, um modelo, eu acho que tá bem difundido já, via participação acionária, ONPN, né, a gente começa, só para vocês entenderem, é fechado inicialmente o contrato de compra e venda de energia, junto com o contrato de opção de compra de ações. As ações são aquelas, né, que vão, no final das contas, dar o benefício ao produtor, porque, como eu falei inicialmente, a legislação, ela considera autoprodutor aquele acionista que consome a própria energia da usina que ele é acionista, né? Então, a gente tem o contrato de compra e venda de energia de longo prazo, que é firmado, né, com todos esses detalhes que a gente falou aqui, com preço customizado, curva de consumo bem definida, submercado, então tem extremamente customizado para aquele cliente. E nessa mesma transação, a gente assina um contrato de opção de compra, né? E aí é basicamente um M&A mesmo, né? Toda aquela discussão de contrato, de garantias, de declarações, de responsabilidades, indenização, preço de compra de ação. Então, é um M&A básico, normal, em que o consumidor ele tem a possibilidade de entrar no capital social da empresa, tão logo inicie a operação comercial daquela usina geradora. E a grande questão aqui, que a gente entende como um grande redutor de risco, né, um grande mitigador de risco para o consumidor, é que ele só entra, de fato, na empresa quando a usina geradora já está em operação. Então, isso é legal, porque reduz muito o risco, né, do consumidor como acionista, porque ele já vai ter, todo o equity já vai ter sido colocado, todo o CAPEX já vai ter sido pago, todos os riscos de construção possivelmente já terão sido mitigados. Então, é uma estrutura que a gente entende, ele tá bem alinhada de ambos os lados, porque o que, na verdade, o consumidor quer é a energia, participando, claro, de uma empresa que tem toda aí o selo renovável, que tem toda uma questão importante para as regras de ESG atuais, mas também com o menor risco possível, né? E a questão da alocação do risco, que eu vou até pedir aí que você fale um pouquinho, acho que você entende muito bem disso, a gente já discutiu muito isso em outras transações, mas que a questão da alocação do risco, né? Quem melhor está com o risco da construção, obviamente, é o desenvolvedor, né? Aquele que desenvolveu o projeto, que entende como constrói, etc., e o consumidor entra, basicamente, ajudando aquilo a ser viabilizado, né? Com um PPA forte, robusto, que vai ser financiado, e esse contrato de opção de compra é basicamente o que regula tudo isso, né? Desculpa, quer falar? Achei que você ia falar. Mesmo. Então, talvez a gente possa já seguir, então, para o próximo slide, Elisa. Tá bom. Onde isso fica mais claro. É bacana também para os advogados verem essa lista aqui.
de alocações, como você mencionou. Então, aqui o developer, que seria aqui no caso a Casa dos Ventos, que tem o expertise todo de implementação de um projeto desse, depois de operação e manutenção ao longo dos anos. Então, o developer, ele vai assumir esses riscos aqui de aportar o CAPEX do projeto, ele também vai buscar o EPCista, o construtor, obviamente assume esse risco da construção, como a Elisa falou, somente após aí a entrada em operação comercial que o consumidor tem a opção de entrar no projeto. Antes disso, o risco fica todo com o developer. E a partir, então, do COD, da data de operação, o developer também permanece aí responsável pela operação e manutenção do projeto, pela própria gestão da SPE, ou seja, o consumidor não precisa se preocupar com o dia a dia dessa empresa, ele é um acionista, mas não precisa participar da gestão. E ao final do contrato, desse contrato de longo prazo, que nós falamos, do PPA corporativo, existe aí a opção de compra por parte do developer, e vocês vão ver lá embaixo também uma opção de venda por parte do consumidor dessa participação na SPE. Ou seja, não há necessidade de se permanecer como acionista da SPE após a vida útil aí do contrato corporativo, tá? Do lado do consumidor, aqui a gente assinala a obrigação principal é da compra de energia. Como a Elisa falou, este PPA corporativo, ele é o principal lastro, a principal garantia para o financiamento do projeto. Então, é importante que ele seja robusto o suficiente. Ele já é customizado para necessidades do cliente, mas também é financiável, ou seja, ele contém aí cláusulas que os bancos precisam ter para poder dar a segurança e a garantia para o financiamento. Não há uma obrigação de aporte de CAPEX, isso é algo que vai depender muito também do cliente, é negociado. Eu já vi situações em que o consumidor quer sim participar do investimento de uma forma mais robusta, há outros casos que não há esse interesse, portanto o CAPEX não é, vamos dizer assim, um elemento essencial para a participação do consumidor. O benefício regulatório, que a Elisa explicou muito bem, e que nesse caso acaba sendo alocado para o comprador. Isso, na verdade, é uma alocação até do ponto de vista jurídico, né? É o consumidor que tem esse benefício e, portanto, conforme esse benefício possa evoluir, ele vai acompanhar sempre a ponta do consumo. Eu acho que essas são as principais. Elisa, faltou alguma coisa aqui? Não, eu acho que é exatamente isso. Falando um pouquinho aqui até da estrutura do capital, que eu acho que é um pouco diferencial dessa estrutura de autoprodução, né? Como é que o autoprodutor, consumidor, consegue entrar nessa empresa sem aportar CAPEX e ainda assim ser considerado, para fins da legislação, um acionista com direito de voto para fins, né, de ter os benefícios de isenção dos encargos, que é essa estrutura de ONPN que a gente basicamente não criou, mas melhorou de certa forma com todas as discussões que têm sido feitas, mas o capital dessa SPE, né, lembrando que essa usina geradora, ela é detida por uma SPE, que é essa SPE que é detida, vai ser detida tanto pelo consumidor quanto pelo desenvolvedor, e 100% das ações são divididas em 50% em ON, 50% PN. As ONs, a gente faz uma divisão entre ON classe A, que é aquela que mantém o controle, né? Então, ela tem características que faz com que o desenvolvedor mantenha o controle da empresa. E ON classe B, aquelas ações em que dá o direito ao benefício de autoprodução para o consumidor. E as PNs que mantêm ali o maior valor econômico para fins de retorno desse capital para o desenvolvedor. Então, parece complexo, mas não é tanto, né? Acho que a gente consegue bem
tratar isso nos documentos. Acho que uma coisa importante é que a gente não comentou muito aqui, mas que na estrutura de contratos dessa transação, a gente tem, além do PPA corporativo, a opção de compra para a entrada do consumidor na empresa, e também a discussão do acordo de acionistas, né, que é aquele documento que, no final das contas, vai regular aí toda a relação entre o desenvolvedor e consumidor na vida do projeto, que precisa ser muito bem negociado também. É isso. Elisa, a gente já está com o nosso tempo aqui terminando, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, que é algo que os clientes costumam perguntar para nós. Você que tem essa experiência de dezenas de projetos, né, o que para os advogados que estão nos ouvindo, quais seriam os fatores de sucesso? O que a gente precisa fazer, como a gente precisa se preparar para que um projeto desse, que é complexo, seja bem sucedido? Sim, é interessante, né? Basicamente, eu acho que o mais importante para uma transação de autoprodução dar certo, acho que é a escolha inicialmente do parceiro, do developer. Acho que isso reduz muito o risco. Quando você tem do outro lado o desenvolvedor, que tem uma expertise no setor extremamente consistente, ela vai te dar aquele conforto, vai reduzir, vai mitigar riscos para o consumidor em todos os sentidos. Vai conseguir, inclusive, absorver determinados riscos que normalmente não são absorvidos por todos os developers. Então, acho que a escolha do desenvolvedor, acho que é bem importante. Acho que o segundo item seria, com certeza, uma due diligence bem feita, tanto da área jurídica quanto da área técnica. Você contratar um escritório que, de fato, entenda de energia, que tenha experiência no setor, que consiga focar exatamente nos riscos reais que um projeto desse tem, para conseguir analisar a situação específica. A gente vê situações em que isso não ocorre, que, de fato, não é legal. Então, a due diligence bem feita por um escritório que tem essa referência, tem essa experiência no setor, acho extremamente importante. O projeto também tem que estar muito alinhado com os objetivos comerciais do consumidor, né? Como a gente falou, é um contrato de longo prazo, geralmente de 8 a 20 anos, então ele precisa estar muito bem alinhado com as necessidades futuras, né, o plano de negócios, basicamente, da empresa, a necessidade de energia que ele vai ter daqui a 1 a 2 décadas. Então, essas questões têm que ser muito bem analisadas. Eu entendo que tem que ter uma equipe desculpa te cortar aqui, mas não é uma solução de curto prazo, né, porque eu vejo que algumas empresas que já estão acostumadas com aqueles contratos de 1, 2 anos no Mercado Livre, essas empresas, para entender, é diferente, não é uma solução para a semana que vem, né? É algo que você... Pelo contrário, né, Zé? A gente passa 2 anos negociando esses contratos, são extremamente complexos, e eles precisam ter, seria meu próximo ponto, a questão multidisciplinar, né? Tem que ter uma equipe multidisciplinar do lado do consumidor, que entenda tanto do ponto de vista técnico, o jurídico, com certeza, a parte contábil tem que estar muito bem, tem que ser muito bem analisada também. Então, acho que é um pouco isso, Zé. Ter um bom relacionamento também com o developer é bem importante, porque é uma relação que você falou, societária, que está se formando de longo prazo, então é importante você não só conhecer para fins técnicos, como eu falei no início, o developer, mas também que você tenha um bom relacionamento aí, porque vai ser uma parceria durante muito tempo. O developer aqui, ele não é apenas um vendedor, ele é um parceiro, né, e eu vejo isso acontecer com você precisa ter aquela química, né, precisa rolar química com o developer. Senão, o bom é que a gente já entende se essa química vai rolar ou não durante a transação, isso é legal. Então, geralmente, quando assina é porque está tudo certo e é só sucesso. É verdade. Elisa, nosso tempo acabou, a gente vai deixar alguns minutinhos para responder perguntas pelo chat, como a gente prometeu. Queria agradecer muito a você pelo seu tempo, obrigado por ter participado aqui do painel da Finaló, e eu queria também agradecer a todos vocês que nos veem aí pelo vídeo. Espero que em breve, e já no ano que vem, estaremos todos juntos presencialmente, que essa seja a última vez que a gente faz por vídeo, e desejar uma boa tarde a todos. Vamos passar, então, aqui para as perguntas, se houver. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada, Zé.
Aguardo as perguntas.